Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou a Suelen Zusa, aqui eu falo sobre Deus, sobre fé, sobre propósito, sobre mente e tudo com base na palavra do Senhor. Amém? E hoje eu quero fazer uma pequena reflexão, uma pequena conversa sobre mãe. E já quero começar que não é apenas ser mãe, mas é ser mãe com propósito. Antes de ser mãe, nós somos filhas de Deus e nós trazemos ou devemos trazer para nós a presença de Deus primeiro para o nosso coração. Antes de ser mãe, para estarmos preparadas para cuidar de filhos, para cuidar de filhas, nós precisamos trazer a presença de Deus para o nosso coração. Tem uma história legal na Bíblia, se você quiser ler também, eu vou deixar aqui para você o versículo e o capítulo que fala sobre Sunamita. É uma mulher magnífica, que na minha percepção eu acho ela incrível. Antes dela se tornar mãe, ela traz a presença para a casa dela. O homem de Deus passava sempre pela casa dela e ela sempre servia com pão. E um dia ela falou assim pro marido dela: vamos fazer um quartinho para ele aqui? Vamos deixar ele um quartinho aqui na nossa casa? Vamos construir um quartinho? Toda vez que ele vir, ele pode ficar aqui, porque eu vi que ele é homem de Deus. Então ela fez aquele quartinho e por causa daquela hospitalidade, por causa daquela carisma, por causa daquela aquele movimento acolhedor dela, ela coloca a presença de Deus na casa dela. E o homem de Deus disse: o que vamos fazer para ela se ela tá sempre sendo atenciosa pra gente? Aí o servo do homem de Deus falou: ela não tem filhos. Então o homem de Deus falou assim: então eu vou profetizar um filho. Foi lá, falou com ela e disse que ela seria mãe. E ela literalmente, realmente se tornou mãe dentro dessa história. Mas o interessante dessa história bíblica é que ela, antes de ser mãe, já estava preparada. Ela já servia, ela já identificava a presença de Deus. Ela já identificava a presença do Senhor na vida dela. Ela já identificava onde Deus estava, quem era o homem de Deus, aonde nós devemos colocar ele, o que nós precisamos fazer com ele, porque o profeta naquela época simbolizava a presença de Deus, sabe? Então ele era um símbolo da presença de Deus no lar daquela mulher. Antes de ser mãe, nós temos que carregar a presença de Deus. E depois de sermos mães, nós temos um propósito de servir, de cuidar, de zelar, porque Deus confiou para nós, filhos, e nós temos um dever. Ser mãe com um propósito, por quê? Porque nós temos um dever de educar no caminho do Senhor. Nós temos um dever de orar por esses filhos, um dever de amar esses filhos. Não é gritando, não é xingando, não é ofendendo, não é. Isso não é ser mãe. Ser mãe é cuidar com amor e, sobretudo, sobre a palavra de Deus. Sobretudo, ensinar sobre os caminhos do Senhor. Sobretudo, ensinar a presença do Senhor. Sobretudo, trazer a presença de Deus para os nossos filhos, para nossas filhas. Trazer a presença de Deus para eles. Orar, colocar a mão na cabeça, profetizar cura, profetizar livramento, profetizar paz, profetizar que cresçam nos caminhos do Senhor, para, sabe, sermos aquela que está de guarda, orando e vigiando o tempo todo e fazendo e educando na presença do Senhor. Nós não somos mães para exibir filhos. Não somos mães para se comparar com as outras. Não somos mães para se comparar com o que a outra mãe está fazendo de melhor, com o que aquela outra mãe dá de melhor. Porque não é sobre coisas, não é sobre dinheiro, não é sobre bens materiais, não é sobre roupas que damos para os nossos filhos. É o que nós estamos passando na essência para os nossos filhos. O que estamos passando na essência para nossas crianças. O que nós estamos ensinando. Nós estamos ensinando ignorância, estresse, nós estamos ensinando falta de paciência, nós estamos ensinando gritaria, coisas que a criança nem entende, que os filhos nem entendem.
que jovens nem entendem, ou nós estamos passando uma visão para eles de mãe que serve, de mãe que acolhe, de mãe que ama, de mãe que respeita, de mãe que está presente, de mãe que ama, que cuida, o que Deus confiou com sabedoria, que zela e que educa com propósito. Porque não é só educar, mas educar com propósito. Principalmente, isso é inegociável para nós que somos cristãos, para nós mães que somos crentes, para nós mães que temos a palavra de Deus, sobretudo em nossa vida. Portanto, leve a presença de Deus primeiro para o seu coração. Quem sabe Deus ainda não te concedeu. Caiu meu carregador. Quem sabe ainda Deus não te concedeu o privilégio de ser mãe por você ainda não estar preparada. Tá? Me perdoe por essa cacetada. Mas às vezes você ainda não está preparada. E Deus só não concretizou algo ainda porque Ele está te preparando. Mas quando você está totalmente preparada, Deus irá te dar filhos e filhas. Deus irá cumprir na sua vida essa grande questão de realizar sobre você um lar e sobre você uma família. Mas nós temos que ser mães, para as mães que já têm filhos e que muitas das vezes não estavam preparadas para ter, mas acabaram tendo. Saiba que Deus confiou a você essa criança. Não se isole, não abandone, não se ache incapaz de ser mãe, porque você é totalmente capaz. Porque se Deus te escolheu para ser mãe é porque você tinha capacidade de ser. Se Deus te escolheu para ser mãe é porque Deus sabia que Ele poderia confiar para você os seus filhos, as suas filhas. Então, cuide, seja mãe com propósito. Amém? Que essa reflexão fique no seu coração. Não se compare com as outras mães. Amém? Respeite o seu processo. Você é única. Você é única. É uma mulher única, não tem igual a você. Amém? Então, deixa Deus trabalhar. E seja uma mãe cheia do Espírito Santo. Sabe? Que seus filhos olham para você e vê a luz de Deus sobre a sua vida. Amém? E se eu estou aqui falando isso é porque eu tenho uma referência. E a minha mãe é a minha maior referência. Ela é acolhedora, ela é maravilhosa, ela é serva do Senhor, tem a luz do Espírito Santo na vida dela, ela é cheia do Espírito Santo, ela sempre está orientando nós buscarmos a presença, orarmos, ela está às vezes puxando a orelha da gente, sabe, repreendendo quando é preciso, porque é preciso sim, nós às vezes sentarmos e darmos uma, sabe, uma prensada nos filhos. E essa minha mãe maravilhosa é a minha referência. Ela é maravilhosa, sempre me educou na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Isso é um privilégio para mim, embora no meu crescimento, na minha adolescência, quando eu era criança, não entendia algumas coisas. Hoje eu entendo que minha mãe só estava querendo me proteger, que minha mãe só estava querendo me guardar, que minha mãe só estava querendo o melhor para mim. E que às vezes dava uma repreensão que eu não gostava, era pro meu próprio bem. Amém? Então, seja mãe da forma que Deus concedeu no seu coração. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra. E que Deus abençoe todas as mães. Amém? Que você seja abençoada. Que você seja feliz, alegre, tenha paz, tenha prosperidade. Que Deus esteja sobre você, que a presença do Espírito esteja sobre você. Amém? Profetizo bênçãos e maravilhas. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Ah, manda pras mamães, viu? Tchau.